Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Numa cultura plural e diversa, é preciso fomentar o diálogo entre as tradições religiosas. Neste contexto, como enfrentar o problema do fanatismo religioso? É sobre isso que eu vou conversar com o nosso convidado, o teólogo, professor do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, o Frei Luiz Carlos Suzin. E dessa maneira, nós encerramos a série de especiais gravados durante o 28º Congresso Internacional da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que aconteceu em Belo Horizonte no mês de julho. Seja bem-vindo, Suzin. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui, viu? Uma honra. O prazer é meu e a honra é minha também de poder ter uma palavra aqui. Suzin, num tempo marcado pela individualização da crença, o que significa falar de religião no espaço público? Olha, nós precisamos voltar a falar da religião no espaço público, porque, de fato, a religião, sobretudo no Brasil, ela nunca saiu do espaço público e ela está se tornando mais plural, o que é muito interessante, mas se a gente não cuidar, ela pode adoecer exatamente no espaço público. Isso de privatizar a fé, individualizar no âmbito privado, foi um equívoco histórico, aquela de tentar conduzir para o âmbito privado para evitar, digamos assim, o autoritarismo da religião sobre a sociedade. Mas, então, nós precisamos tratar esse problema do autoritarismo, o problema de tradições enrijecidas, tal, no seu devido lugar. Mas a fé é uma convicção compartilhada, comunitária, portanto, ela tem expressões públicas, naturalmente. Sim, você poderia dar um exemplo do que seria tratar a fé numa perspectiva individualizada? Olha, essa foi uma discussão que nós tivemos, inclusive, entre cristãos e muçulmanos no último Fórum Social Mundial, que aconteceu em março, porque muitos dos muçulmanos nos diziam do mal-estar que eles tinham na parte ocidental, no Ocidente, na Europa, sobretudo, porque parecia que dentro de casa eles podiam ser religiosos, podiam ser muçulmanos e expressar sua fé. E quando saíssem na rua, eles tinham que ser cidadãos, deixando dentro de casa a religião e as expressões de religião. Então, eles se sentiam numa espécie de esquizofrenia. A expressão foi usada por um deles. E a esquizofrenia é uma patologia, é uma doença. Aqui, no caso, não é só psíquica, mas é uma doença da própria expressão da fé. A religião pode adoecer, de fato. Sim, sim. Você dizia de como que a nossa época é marcada pela pluralidade religiosa e particularmente nosso país. Como é que você avalia esse cenário? Olha, a gente poderia ver as diferenças religiosas como um problema, mas não é o melhor caminho a gente começar pelos problemas. Pode ter problemas e a gente tem que enfrentar problemas, mas a melhor maneira de ver a diversidade e a pluralidade religiosa é vê-la dentro do contexto da cultura, que também tem diversidade, e a cultura dentro do contexto dos seres vivos. Todo ser vivo, ele se fortalece na biodiversidade. Então, essa expressão biodiversidade, ela pode ser usada para as religiões também. As religiões mostram a vitalidade e a biodiversidade da expressão humana. Porque as religiões são nossas expressões, não são expressões de Deus. Deus é espírito, Deus não precisaria as nossas manifestações. Nós é que precisamos nos manifestar. E nesse sentido, toda a religião, inclusive, bastaria tomar uma só igreja para ver dentro dela também a diversidade. Quer dizer, você tem graus de diversidade, mas a diversidade faz parte da condição humana, inclusive religiosa. Nesse sentido, a gente primeiro precisa enfocar esse lado positivo, esse lado feliz, alegre, colorido, digamos assim, da religião. Sim, a diversidade não é um problema. A diversidade não é um problema. O mau cultivo dela é que pode ser um problema, quando a gente acha que tem que ter monocultura religiosa. Sim. A monocultura religiosa, ela traz praga, né? Um outro termo poderia ser, talvez, o relativismo.
diante da diversidade, uma cultura Sim. relativística, assim, em relação Então, o relativismo é quando a gente, de fato, não tem experiência religiosa, não tem convicção religiosa, então tudo serve, né? Então, o relativismo é não levar a sério a biodiversidade religiosa. Mas quem porta uma experiência religiosa, quem cultiva, ele também leva a sério a diferença da outra experiência e, eventualmente, pode se enriquecer. Sim, sem dúvida que nós não estamos deixando de considerar que a diversidade religiosa traz consigo desafios. Um deles é dialogar nesse cenário plural. A teologia, há muito, se dedica a pensar o tema do diálogo, né, entre no seio dessa diversidade. Hoje nós estamos num clima de uma necessidade urgente de aprender a dialogar e de aprender a tratar aquilo que eu acho que é o coração da experiência religiosa a nível de consciência, que é a convicção. Porque a gente tem a nível mais emocional, a nível mais assim de generosidade, o fervor, a autoentrega. Existe o lado emocional da religião, mas existe o lado também da consciência, da racionalidade, da razão. E aí, em termos religiosos, nós estamos lidando com a convicção. Então, quando nós nos encontramos numa diversidade religiosa, nós podemos já supor que nós vamos encontrar diferentes convicções, e às vezes até convicções opostas. Convicções que precisam ser tratadas assim, porque senão as convicções, se elas adoecem, então a gente perde o controle da própria experiência religiosa. Esse cenário diverso, plural, em alguma medida faz com que alguns setores reajam muito negativamente e acabem propondo como reação uma volta a um tradicionalismo, a uma segurança. Isso você vê como uma reação mesmo a esse cenário, essa dificuldade de conviver no cenário diverso? Olha, eu acho que é uma reação, evidentemente é uma reação patológica que pode produzir violência, que é um elemento que frequentemente anda perto da religião, porque a relação entre religião e violência é que não necessariamente a religião produz violência, mas quando a gente se sente ameaçado, agredido, acuado, a gente reage como reagem os animais, né? A gente até pode ser pacífico em tempos pacíficos, mas em tempos de ameaça, em tempos de se sentir agredido, a gente tende a reagir com agressão. E a gente invoca, o problema da agressão religiosa é que é uma agressão, é uma violência com uma invocação sacra, sagrada, o que potencializa enormemente essa agressão. Daí o risco e o cuidado que nós precisamos ter quando começam essas tensões, esses conflitos em torno de princípios religiosos, em torno de convicções. Elas precisam ser muito bem tratadas. Existem, inclusive, métodos para a gente poder dialogar com convicções diferentes. Depois do segundo bloco, então, vou voltar a esse ponto. Mas para terminar essa primeira parte, a gente podia falar de uma doença que você tem chamado a atenção sobre ela, que é a doença do fanatismo. Então, às vezes no nosso Brasil, a gente, ultimamente, não é novidade falar de fundamentalismo. Sim. O fundamentalismo é uma interpretação inadequada por falta de melhores informações, melhor conhecimento. Então, não há uma capacidade de interpretar bem. Isso é fundamentalismo. Agora, o fanatismo é mais grave, porque o fanatismo, que vem de uma palavra grega que se chama templo, phano, em grego é templo, né? Então, o fanatismo é achar que a minha religião é tudo, que a minha religião cobre toda a realidade e que, portanto, os outros todos estão numa situação de falsidade, são infiéis, etc., né? Então, a minha religião é tudo, o meu templo é tudo, é como se todo mundo tivesse que estar dentro da minha igreja, até fisicamente, assim. E isto, claro, que vai criar uma guerra de religião. Então, o fanatismo é uma patologia da consciência, das convicções. Daí a necessidade de trabalhar a convicção. Eu estou aqui com o Frei Suzinha, teólogo, professor do programa de teologia da PUC do Rio Grande do Sul.
Voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o Luiz Carlos Suzin. Ele é professor do programa de Teologia da PUC do Rio Grande do Sul. Com este programa, nós encerramos a série de programas gravados durante o 28º Congresso Internacional da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, congresso que aconteceu na PUC Minas no mês de julho deste ano de 2015. Nós deixamos aquela questão no ar, né? Quais são os métodos que favorecem esse diálogo entre tradições diferentes, entre crenças diferentes? Né? Eu penso assim, existe um caminho que é um caminho mais prático e um caminho que são passos em termos de educação. O caminho prático é a gente, por viver numa sociedade plural e numa sociedade democrática, não numa sociedade autoritária, nós precisamos aceitar a confrontação, o debate, inclusive o contraditório, e nos colocar no debate, sem desclassificar os interlocutores. Então, essa é uma questão prática. Nós não só não devemos, mas não precisamos, e seria um empobrecimento a gente evitar um relacionamento com quem tem convicção diferente daquela da gente. Primeiro ponto, né? Agora, existe um lado mais de passos que é preciso ser dados, né? O primeiro, por exemplo, é fazer uma diferença entre as certezas do ponto de vista científico. Em matemática, 2 e 2 é 4 e é 4. A gente tem certeza científica disso. Mas na área das convicções, as certezas são só de confiança. São certezas de ordem existencial, aquele tipo, como São Paulo disse, eu sei em quem eu acreditei. É uma certeza de confiança. Isso supõe que a consciência de quem tem confiança, quem tem autoentrega, também possa ser alimentada por informações, por argumentos. A pessoa que tem convicção, ela não tem receio de colocar a sua convicção em debate. Se ela precisa proteger a sua convicção, não colocando diante de quem pode contestá-la, então existe uma fragilidade da convicção e ela provavelmente vai se autoproteger com um muro e um muro agressivo diante do outro. Então, a boa convicção é aquela que sabe que não sabe tudo, que confia, mas que pode crescer nessa convicção. E para crescer, ela tem que se colocar à prova também. Ela tem que aceitar que existem margens de dúvidas, que ainda precisa aprender muito. Então, esse processo de ir crescendo, amadurecendo na convicção, também evita que ela se torne absoluta, porque o absolutismo ele está próximo do fanatismo e aí acontecem consequências violentas, agressivas de novo. Sim, sim. Que papel tem a educação nesse processo? Então, é isso exatamente. A educação é fundamental. Educação religiosa. Nós estamos num tempo em que não é difícil as pessoas quererem buscar informações. Elas estão disponíveis. E o Aristóteles já dizia, né, que buscar conhecimento é próprio da natureza humana. Todo ser humano quer, por natureza, conhecer. Mais modernamente, o Kant dizia uma coisa que hoje as crianças dizem também, não precisa nem o Kant, né, que é um filósofo meio raro, mas as crianças também fazem a mesma coisa. O Kant dizia que para conhecer é preciso compreender. Compreender com a própria cabeça. Não acredite simplesmente porque o padre falou no sermão, porque senão é autoritarismo. Agora, se o padre que fala no sermão ajuda você a compreender, então você é adulto, você se torna autodeterminado, você é uma pessoa livre, não é uma pessoa que fica na eterna infância dependendo de uma autoridade. Mas as crianças fazem isso, porque a gente pede para uma criança fazer uma coisa, diz que vai fazer, e ela pergunta, mas por quê? Quando ela pergunta, mas por quê, ela quer buscar as razões, ela quer compreender. E uma boa compreensão leva também uma boa prática, leva uma postura boa.
E isto, hoje, o próprio pluralismo nos ajuda a nos educarmos para isso, para nos tornar mais adultos na fé. Sim. Do ponto de vista religioso e político, ou político-religioso, a gente tem acompanhado tantas tensões, né, e que revelam uma tentativa de impor algumas certezas, né? O que está acontecendo no nosso país, né, que a gente consegue, né, tá percebendo aí a evidência desses movimentos? Olha, do ponto de vista tanto social como político, e ali dentro do político teria que colocar também o econômico, porque essas coisas todas vão juntas, né? Nós temos também que debater os nossos interesses, os interesses que estão junto com as nossas convicções. Porque a gente precisa defender interesses, altos interesses. Jesus defendeu os altos interesses dos pobres, os altos interesses dos doentes, né? E eram interesses autênticos, verdadeiros. Às vezes a gente tem a impressão, sobretudo quando tem um tom mais agressivo, que o interesse não é aquele que está sendo dito. Porque não precisava ser assim de forma tão agressiva na sua expressão. Então é preciso questionar quais são os interesses que levam alguém a uma batalha, a uma causa tal, porque ela precisa ser manifestada. Os interesses têm que vir à luz e discutir a partir dos interesses ajuda muito, né? Agora, quem tem interesses que não são muito, claro que ele vai tentar esconder esses interesses. Então, ali, de fato, é o conflito, mas é o conflito no lugar certo, né? Se nós temos que ter bate-boca, vamos ter bate-boca, mas no lugar adequado e no lugar certo. Porque também omitir-se não é um bom caminho para a sociedade. As pessoas que se omitem, elas são coniventes com manipulações, com interesses escusos, que se revestem de um discurso religioso, mas que, no fundo, tem outros interesses. Nesse sentido, é melhor ter às claras, né, quais são as tendências, do que fazer de conta que isso não existe, a sociedade brasileira não tem fanatismo, não tem interesse religioso no ambiente político. Eu acho que aqui também vale a prestação de contas. A prestação de contas à comunidade, à sociedade, a prestação de contas públicas, também do ponto de vista das posturas religiosas, né? Nós tivemos neste ano, por exemplo, questões muito sérias na área de estudos de gênero, de compreensão de gênero, de família. São questões delicadas e são questões que tocam convicções. Então, a gente não pode passar por cima das convicções como um elefante em cima de cristal. As convicções elas são muito delicadas, porque você toca naquilo que é mais sagrado nas pessoas. Mas não significa que essas convicções não possam ser melhor esclarecidas, mais debatidas, e para isso precisa também ter informações, ter especialistas. As nossas universidades somam conhecimentos, esses conhecimentos têm que servir à sociedade. Não pode haver uma esquizofrenia entre quem tem conhecimentos e quem tem que tomar atitudes na área legislativa, na área administrativa da sociedade. E uma sociedade laica, quer dizer, perdão, não a sociedade não é laica propriamente, o Estado laico, né? Sim. O Estado laico precisa governar para a ordem e o bem comum de uma sociedade pluralista. Eu queria insistir bastante nisso. Uma sociedade pluralista, ela tem que ter como horizonte comum o bem comum. E a paz, por exemplo, e a possibilidade de todos se realizarem nas suas relações afetivas, familiares, isso faz parte do bem comum. Nós não podemos privilegiar algumas pessoas e as outras não podem se realizar como pessoas. Isso seria ferir o bem comum. O Estado precisa zelar pelo bem comum. Ele é o sujeito principal para administrar o bem comum. E por isso administrar os conflitos que são inevitáveis quando a gente discute convicções. Inclusive quando se trata de conflitos religiosos? Inclusive de conflitos religiosos, explicitamente religiosos também, sim, não tem dúvida.
Sim, sim. Porque o bem e a paz da sociedade, ele é mais importante do que os pequenos grupos religiosos que se movem nela, né? Sim, em alguns momentos nós falamos de saúde e doença. Como é que você avalia a saúde do Estado laico brasileiro? Olha, a nossa Constituição Cidadã de 88, ela é muito interessante, ela está muito bem colocada e nós temos, do ponto de vista teórico, nós temos um posicionamento muito bom. É um Estado que deve governar de forma isenta para o bem comum de uma sociedade pluralista, seja em termos culturais, em termos étnicos, em termos religiosos. Então, teoricamente estamos muito bem, mas a prática ela sempre é conflituosa na sociedade e a gente vai ter que administrar conflitos. Eu acho que a gente não deveria se escandalizar demais de ter conflitos religiosos se a gente sabe o caminho para administrar isso. Sim, mencionamos vários momentos da nossa conversa sobre o fanatismo religioso. Isso também se aplica ao fanatismo político. Como é que se manifestaria um fanatismo político? Olha, eu penso que o fanatismo político também é aquele que não aceita o contraditório, não aceita as regras de uma convivência numa ordem social que tem o bem comum em primeiro lugar, né? E, por exemplo, a capacidade de perder, a capacidade de se mover com convicções de ordem política diferentes, porque as convicções elas estão no mesmo nível. A diferença, talvez, é que as convicções religiosas elas adquirem uma sacralidade mais central, digamos, né? Mas elas sempre desbordam em questões de ordem política, de ordem econômica, de ordem cultural, e então uma complexidade organicamente muito bem tecida, de tal maneira que a gente pode até fazer essa hipótese teórica assim: se alguém não tem uma capacidade de conviver com convicções diferentes na ordem religiosa, ele vai ter esse mesmo problema na ordem política, esse mesmo problema na ordem cultural. Agradeço muito a sua participação aqui no Religar, Suzinho. A casa Obrigado. é sua, volte sempre. Obrigado aos telespectadores. Com essa conversa hoje com o Frei Suzin, nós encerramos a série de programas especiais gravados durante o 28º Congresso Internacional da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.